acho que tem um livro agora sobre o qual eu peço que o Manuel Frias Martins fale, que é um livro que fala muito do tempo presente, inclusive do ponto de vista de elementos que permeiam nossa realidade, que são as redes sociais. Então, eu queria pedir que ele falasse sobre o Eliette, da Dulce Maria Cardoso. Manuel, estamos seguindo bravamente o nosso cronograma aqui, então fica tranquilo, não estamos com o tempo apertado. Ele me pediu para falar um pouquinho mais do que o normal sobre este livro, e nós temos tempo para isso, então fique tranquilo. Eu acho que este livro merece um preâmbulo. E o preâmbulo que eu acho que se adequa bastante bem a este livro é o seguinte: não há limite, segundo a minha relação com a literatura, não há limite para a representação, para aquilo que a representação literária pode alcançar. Portanto, não há limite na linguagem, não há limite nos temas, não há limite nos motivos, não há limite. Digamos, o escritor pode puxar a corda até onde muito bem entender, designadamente estendendo essa corda para além daquilo que poderá ser considerado os limites púdicos da linguagem. Este é um livro que para muitos pode ser considerado ofensivo, porque tem uma linguagem crua, tem uma linguagem do dia-a-dia, tem uma linguagem do real. Por vezes eu penso que o real muitas vezes é invocado para desculpar a vulgaridade. Este livro está numa espécie de patamar onde a vulgaridade não acontece graças ao talento do escritor. Mas está num momento, em vários momentos, em que a protagonista, e eu já vos conto um resumozinho da história, a protagonista, porque é de uma mulher unicamente que se trata, a protagonista está perante a linguagem, perante o mundo, em termos da sua ofensa através da linguagem, do seu desgaste existencial, e que só a linguagem crua daquilo que pode ser considerado ofensivo para muita gente, só em termos dessa linguagem crua é que ela se pode exprimir. Vou começar a descontar a história. Vou só ler 2 pequenos parágrafos, que são os parágrafos iniciais. Este livro subintitula-se Eliette e subintitula-se A Vida Normal. Isto é importante ter em conta, porque é da vida normal. O ar-condicionado dá-me cabo de... 2 primeiros parágrafos. Pequenos. Eu sou eu e o Salazar que se foda. Um ditador governa Portugal quase meio século. Quase outro meio passa desde a sua morte. Até que aparece na minha vida. De repente, foi como se sempre aqui tivesse estado e tomasse conta de tudo. Eu não podia deixar que isso acontecesse. Quando telefonaram do hospital por causa da avó, faltavam mais de 5 meses para a noite do temporal. Mas sinto que foi nesse momento que o Salazar começou a insinuar-se na minha vida. Estes são os 2 primeiros parágrafos. Estes 2 primeiros parágrafos só são retomados no último parágrafo, em que não é um parágrafo, é uma carta que, depois da morte da avó, é a protagonista, chamada Eliette, a protagonista descobre uma carta assinada por António de Oliveira Salazar, onde esse António de Oliveira Salazar aparentemente é pai de uma criança que vai dar origem ao 2º volume desta história. Porque este é o primeiro volume de uma história que vai seguir-se, não sei o que acontecerá no próximo Conexões, no próximo Oceanos, mas a narrativa que se gera entre estes 2 primeiros parágrafos, em que aparece o Salazar, e o final
em que a carta do Salazar remata o livro e abre para outro livro, parece-me ser, de facto, brilhante do ponto de vista da construção artística. A história em si, eu julgo que não há nada mais contemporâneo do que este livro. Trata-se de uma mulher que... Eu gosto de ver este livro como um romance de formação. É uma espécie de Bildungsroman, em que a protagonista tem uma fase de juventude, vai crescendo, casa, e quando tem 42 anos, uma vida estável, ela é promotora imobiliária, ela vive em Cascais, ela tem uma vida magnífica, tem uns filhos ótimos, tem um marido excelente, e no entanto, isto não lhe chega. Ela, perante a demência da avó, e quando Portugal ganha o campeonato da Europa, são os dois acontecimentos que estimulam esta mulher a repensar a sua vida e a encontrar-se numa espécie de abismo existencial. Então o que é que ela faz? Primeira coisa, Facebook, não é? Vai ao Facebook e vai-se entretendo naquelas conversas com amigas, etc. Mas depois, isso não lhe chega. E então descobre uma aplicação, um site de encontros amorosos, o Tinder. Que eu, até esta altura, não sabia o que era. E agora já sei. Mas... Sabe, tem até perfil, Manuel. Através do Tinder, ela vai tendo vários amantes. Vários amantes. Porque, ainda por cima, ela começa por ser... esta aplicação, este site, permite o anonimato. E ela começa por, anonimamente, se envolver com vários homens, até que depois são os Jorges e os Duartes da sua vida, que ela se revela tal pelo nome que tem. E pronto, vai vivendo assim, até que a sua avó morre, e na altura em que a avó morre, ela descobre esta carta, escrita pelo António de Oliveira Salazar, em que se retoma o início do romance e se abre para um outro romance. Pelo meio temos uma linguagem agreste. Eu não vou ler passagens. Se quiser, comprem o livro, porque... não vou ler passagens, mas elas são, de facto, muito fortes. São passagens que, no fundo, representam a linguagem do real. É assim que aquela mulher se relaciona com as amigas, que fala com as amigas, que fala com os amantes. Não falará com os filhos, obviamente, mas é, de facto, a linguagem do real, que está naquele limite da vulgaridade. E que só não cai na vulgaridade porque ela é, de facto, uma escritora que reconhece o poder da linguagem e aquilo que é possível, até onde é que é possível ir com uma linguagem deste género. Portanto, por tudo isto, acho que este é, de facto, o romance mais contemporâneo, não só pela angústia de estar bem, e que, de facto, é um paradoxo dos nossos dias, é a angústia de estar bem, esquecendo quem está muito mal e que, em vez de ir para o Tinder, se calhar poderia fazer voluntariado lá em Cascais, não sei. Mas, independentemente disso, é de facto um livro que vale a pena conhecer e que me agradou pessoalmente muito. Perfeito. Muito obrigado, Manuel. Foi suficiente, né, o tempo? Então foi